Fala galera, e aí, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês hoje sobre a resposta da pergunta que não quer calar. Por que eu fico doente? Você é daqueles que está sempre doente, está sempre com alguma coisa, está sempre ou com dor de cabeça, ou com o nariz correndo, ou com diarreia, ou com alguma infecção, ou com dor de garganta, ou cabelo caindo, ou isso. Você sempre tem uma doença em curso, não é? Então, por que você fica doente? Me acompanha aí nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Voltando, então, falar sobre o que é que faz você ficar doente. Nós organizamos aí 5 áreas, 5 problemas principais que fazem com que você fique doente, que desenvolve doença no seu organismo. Quais são esses 5 problemas? O primeiro problema são as toxinas, é o acúmulo de toxinas. Você tem um fígado aí, eu espero que tenha, senão você não está aí. Então você tem aí o fígado, que filtra 80% de toda a toxina que tem no seu corpo. Fígado que filtra 80% da toxina que tem no seu corpo. Quer dizer que tem toxina, tem sujeira. A sua comida tem alguma toxina, tem algum agente tóxico, tem aditivos químicos, por exemplo, tem metais tóxicos, né? Tem elementos tóxicos como alumínio, tem halógenos, por exemplo, flúor, cloro, bromo. Então tem muita coisa, muita porcaria que vem na própria comida. Então chega na comida, chega no intestino, absorve, todos os vasos do intestino eles vão ser confluindo e passa no fígado, que é a vela do corpo que vai filtrar essa comida, vai filtrar o sangue que está puxando o nutriente do intestino. Então toda essa porcaria que costuma vir da comida, ela vai filtrar, então existe toxina. A sobrecarga de toxina no seu organismo é um dos motivos de doença, sim senhor, muita doença. Muita gente acumula toxina a vida inteira, o fígado não funciona tão bem. Muita gente na área de saúde fala, não, mas o corpo já tem a sua própria estrutura de autodetoxicação. Ele tem, mas será que ela funciona perfeito? E será que você hoje, você entra em contato com toxina da mesma forma que uma pessoa de 300 anos atrás entrava? Você acha que sim? Você sabia que por ano são 3% dos aditivos, os aditivos químicos que são utilizados na indústria alimentícia, eles aumentam 3% ao ano. E você sabia que a população cresce 0,77% ao ano? Ou seja, cada ano você tem quase 5 vezes mais o crescimento da quantidade de aditivos químicos na indústria alimentícia do que a população mesmo cresce. Será que o seu corpo consegue lidar bem com essa toxina? Você quer pagar o preço para ver? Se eu fosse você, eu ia procurar um processo bom de detoxicação. Vai ser tema de novos vídeos aí que virão no canal. Edulcorantes artificiais, né? A gente tem outros vídeos sobre isso. Aspartame, sucralose, enfim, é muita porcaria que a gente entra em contato. Imagina o ar, quanta coisa não vem no ar, quanto metal tóxico você não inspira sem saber que está inspirando. A desnutrição é o segundo aspecto que pode provocar doença no seu organismo. Desnutrição. O que é a desnutrição? A desnutrição não é só aquele menininho barrigudinho que você vê andando pelado na África, não. Entendeu? Desnutrição é quando falta algum mineral, algum nutriente importante no seu corpo. Quer ver um exemplo? Eu canso de achar pessoas deficientes de zinco. Então é um mineral importantíssimo para as glândulas, importantíssimo para a tireoide funcionar, para o seu sistema digestório. Zinco. Então minerais, nutrientes importantes. Você entra em processo de desnutrição crônica e começa a aparecer doença que nem todo mundo vai conseguir identificar, não é verdade? Então desnutrição é um problema sério. Infestações, infecções, o que significa isso? Os parasitas, os vermes, aquela lombrigaiada que fica habitando aí na sua barriga, entendeu? Lembra que você era pequeno, você comia cocô, comia barata, pegava coisa no chão, botava na boca. Então, deve estar cheio de verme, cheio de parasita no seu intestino aí que você não sabe. Você, mas eu faço exame todo ano e sempre dá negativo. Você faz 1 kg de cocô, aí você colhe um potinho desse tamanho de cocô e manda para o laboratório. Aí dá negativo e você acha que não tem nada. E o resto do cocô que ficou na privada? Você avaliou? O que mais tem é parasitose hoje, que as pessoas subdiagnosticadas não conseguem identificar, porque não faz o exame certo, né? Então infestações, infecções fúngicas, muito fungo habitando no seu corpo que você nem sabe, aumenta a quantidade de fungos, você fica down, fica baixo, dá um apagão no seu organismo, você fica fraco.
certo? Então as infecções, infestações. Outra coisa, o estresse. Às vezes você tem uma alta demanda na sua rotina, muita coisa para resolver, uma rotina muito intensa, e às vezes nem rotina você tem, não segue uma agenda, não tem um dia a dia bem pré-definido. O que acontece? Aumenta a sobrecarga de estresse no seu organismo. E se você junto disso tem pouca resistência ao estresse, não faz exercício físico, não pratica meditação, não sabe se desligar dos problemas, o que a gente chama de carga alostática aumenta, e aí o estresse vem e toma conta do seu corpo e a doença aparece, sua imunidade fica ruim. Por fim, a poluição eletromagnética. Poluição eletromagnética é um dos piores problemas e é o menos diagnosticado. Ninguém pensa nisso. Já parou para pensar quantos equipamentos eletrônicos você tem em casa? Você que mora em prédio, quantos vizinhos você tem no seu prédio? Cada vizinho desse tem uma Wi-Fi, certo? Chega em casa, faz essa experiência. Chega em casa, abre seu celular e manda rastrear o Wi-Fi. Você vai ver quantas redes ele vai identificar. Cada rede daquela está influenciando o seu cérebro na hora de dormir. Já pensou? Muito mais saudável que morar em casa, né? Mas você não tem essa opção. Você tem que chamar o seu arquiteto, seu engenheiro e tentar criar uma estratégia para isolar pelo menos o local onde você dorme, o seu quarto, da influência dessa Wi-Fi. Você vai ver que seu sono vai ser outro. Muita gente não dorme por causa da influência da poluição eletromagnética que tem no ambiente de sono. Tanto de equipamento eletrônico ligado na tomada, corrente elétrica, ligado no stand-by, celular carregando do lado da cama, Wi-Fi, muita coisa que atrapalha a sua cabeça, né? Wi-Fi do prédio, problemas bucais, problema na boca, implante, canal dentário, coroa de amálgama, certo? Periodontite, são problemas que atrapalham o fluxo da corrente elétrica nos nervos que passa pela boca. Atrapalha o campo magnético, gera doença no seu organismo. E aí, você vai pagar o preço pela poluição eletromagnética? Olha só, por exemplo, o forno micro-ondas. Se você come comida de verdade, você nem precisa de micro-ondas em casa. Não precisa de micro-ondas. Não precisa de nada congelado. O que você tem congelado, você só tirar da geladeira que ele descongela sozinho. Tira um pouco antes. Então, são pequenas estratégias que é uma porta de entrada que você vai fechar caso você coloque em prática isso que eu estou te falando, certo? Com isso, não esquece o celular. Verdade. O celular. Você não pode esquecer do celular. Esse é um dos grandes vilões de hoje em dia. O seu celular. Você carrega ele para todo lado, não é? Pois é. Pensa comigo. Seu celular está na sua mão direita. Você é destro. Alguém te liga. Quando ele liga, a quantidade de poluição eletromagnética quando ele está tocando é enorme, aumenta na ordem de 60 vezes. Aí você vai e coloca no ouvido para atender o celular, certo? Vou te dar uma dica para você se proteger um pouco do celular. Coloca no ouvido. Você que é destro, você sempre faz esse movimento, né? Ninguém atende o celular e faz isso. Coloca no ouvido contrário. Você sempre bota um pouquinho direito, tá atendendo direito, atendendo direito. Com o tempo, o seu hemisfério direito cerebral ele fica hiperestimulado e influenciado pela poluição eletromagnética do celular o tempo inteiro no ouvido. Quer resolver o problema? Anda com o celular com um fio, um fone de ouvido com fio. Não adianta o Bluetooth, porque o problema é o mesmo. Então coloca com o fio, coloca no ouvido. Atende o celular só com o fone de ouvido. Pelo menos você não vai estar polarizando a influência da poluição eletromagnética de um dos dois lados do seu cérebro. Você vai ficar mais simétrico, menos problema vai aparecer. Na hora de recarregar o celular, na hora de dormir, deixa ele na sala recarregando. Não deixa ele do lado, embaixo do seu travesseiro, do lado da sua cama. Deixa ele longe, certo? Então são estratégias que você pode adotar para melhorar o impacto da poluição eletromagnética no seu corpo. Recapitulando, acompanha comigo aí, ó. Toxinas, desnutrição, infestações e infecções, estresse e poluição eletromagnética. Essas são as 5 portas de entradas principais de doença no seu organismo. Gerenciou uma delas, gerenciou a pior, você melhora a sua saúde. Me acompanha nos meus vídeos, se inscreva no meu canal, clica aqui, compartilha, ative as notificações para você saber tudo que acontece aqui no canal e em breve vem novidade por aí, beleza? Um abraço, galera!